Bem, nossa aula de hoje, o objetivo da aula é falar sobre a técnica de sondagem vesical de demora, sondagem nasogástrica e sondagem nasoentérica. Nós vamos visualizar que cada uma das duas possui certas características para certos procedimentos. No entanto, as duas podem ser utilizadas como via de administração de dieta. Então, eu preciso falar um pouquinho sobre o que é uma dietoterapia. Nós visualizamos no decorrer da aula de oxigenoterapia, nada mais é do que a oferta de oxigênio para tratar um evento patológico. Então, é o tratamento via oxigênio. Aqui a gente só muda um termo, mas nós continuamos a utilizar a terapia, uma forma de tratar um indivíduo através de dietas. E não é muito difícil de entender, visto que, se você tem um paciente que ele é diabético, você não vai estar podendo dar para ele se alimentar uma dieta rica em açúcares. Então, a dieta ela pode ser beneficiadora, auxiliando o paciente a sanar uma problemática, mas ela também pode ser algo que gere fatores complicadores se nós não observarmos princípios. Então, eu jamais vou poder ofertar para um paciente hipertenso uma dieta salgada, cheio de sódio. Então, o que acontece? Quando a gente fala dietoterapia, nós estaremos elencando a melhor dieta cabível ao paciente em detrimento da patologia que ele está apresentando. Então, nada mais é um conceito bem básico que um tratamento terapêutico através das dietas, e essas dietas elas são capazes de ofertar um organismo debilitado nutrientes suficientes para fazer com que aquele organismo tenha a sua necessidade metabólica nutrida de forma adequada. Então, se nós observarmos, nós estaremos utilizando a dieta para tratar complicações. Por exemplo, um paciente infantil pediátrico que tem, por exemplo, uma anasarca. O que é uma anasarca? É um edema generalizado. Quando um paciente está no cenário de anasarca, ele está mais complicado do que um paciente desnutrido. Quando você olha para uma criança desnutrida, você observa que ela está bem magrinha, caquética. Quando você olha para uma criança que está edemaciada, um edema generalizado, significa que o organismo dela já está utilizando todas as suas reservas de proteínas circulantes. Ou seja, nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente. O que acontece quando um paciente está em cenário de desnutrição severa? Ele acaba usando todas as reservas do organismo e o organismo deixa de produzir proteínas circulantes, entre elas a albumina. E uma das características da albumina é reter dentro da circulação sanguínea o fluxo sanguíneo, o líquido, o plasma. E aí, quando há uma carência de nutrientes e o organismo começa a usar o substrato energético para a produção dessas albuminas, logo faltará albumina na corrente sanguínea. E o líquido extravasará, gerará edema. Então, só uma colocação, pacientes pediátricos, quando você olha para uma criança, ela está edemaciada de cima e embaixo, ela está muito mais grave do que uma criança caquética, desnutrida. Mais à frente, a gente vai trazer essa fundamentação melhor explicada sobre a albumina, porque além de ser discursiva de prova, é o que vai nortear
algumas peculiaridades na administração de uma dieta nasoentérica. Existe uma outra forma de nutrição, não é o nosso foco de hoje, mas é o que nós chamamos de nutrição parenteral total. Aqui nós temos uma dieta sendo oferecida ao paciente por via endovenosa. E aí, como ofertar uma dieta via endovenosa? Quais são os nutrientes? Geralmente, a gente vai nutrir o nosso paciente com NaCl, com KCl, com sulfato de magnésio, entre outros nutrientes. Sódio, potássio, cálcio. Isso tudo realizando alguns cálculos de milha equivalência. Mas, ou seja, você vai jogar várias ampolas de medicação dentro de uma solução, geralmente é o soro glicosado, e você vai infundir na veia do seu paciente. Eu vou tentar postar uma aula para vocês, onde mostra um vídeo em que o paciente ele perdeu todo o seu intestino. Inclusive, ele estava até tentando fazer uma cirurgia nos Estados Unidos de implantação de um intestino. O intestino é um transplante de um outro ser humano, transplantando o intestino nesse indivíduo que perdeu o seu intestino. E aí, ele não consegue, por exemplo, ter uma vida social, porque, neste momento, ele está ligado 24 horas a uma bomba de infusão que está infundindo os nutrientes adequados para o seu metabolismo funcional. O nosso foco hoje é falar sobre a nutrição enteral. Nós vamos estar ofertando uma ingesta controlada de nutrientes através de sondas. E essas sondas podem ser via oral ou via osteomia, que nós chamamos de estomas, gastrostomia, jejunostomia, as estomias. E aí, nós falaremos sobre cada uma delas hoje ainda. Essa dieta pode ser industrializada ou ela pode ser feita em casa. Vale lembrar que, para fazer essa dieta em casa, por exemplo, vai ter que se bater tudo no liquidificador, espremer, coar na peneira muito fininha, porque senão obstrui a sonda. Quer seja sondas por via oral ou por estomia. Quando nós ofertamos a dieta ao nosso paciente, elas podem substituir uma refeição regular de um indivíduo, ou ela pode apenas complementar uma dieta daquele indivíduo que está se alimentando de forma inadequada. Então, ela vai substituir ou complementar, dependendo da indicação do seu paciente. Os pacientes podem estar desnutridos ou não. Não necessariamente o paciente vai precisar estar desnutrido para ter a inserção de uma sonda para ele se alimentar. Às vezes, a sonda precisa ser colocada no paciente para que ele não venha posteriormente entrar no cenário de desnutrição. E aí, essas dietas podem ser hospitalar, pode ser ambulatorial, pode ser domiciliar. E aí, o objetivo dessa dieta, independente do ambiente onde o indivíduo está inserido, é simplesmente a manutenção nutricional dos nossos tecidos, órgãos e sistemas. Como eu falei, essa manutenção pode ser substitutiva ou apenas complementativa. A nossa nutrição enteral, ela pode ser infundida através de sonda nasogástrica,
sonda nasoentérica. A sonda nasogástrica é uma sonda inserida no nariz e a extremidade dela chegue até o estômago. A nasoentérica é uma sonda via nasal que a extremidade dela chegará até o nosso intestino, geralmente na primeira porção do intestino delgado. E nós temos algumas situações, vamos dar um exemplo aqui para vocês, que nós não conseguimos passar a sonda via nasogástrica e nasoentérica. Vou dar um exemplo, um paciente que precisou fazer uma cirurgia de remoção de esôfago, esofagectomia total, retirou totalmente o esôfago do indivíduo, porque um câncer. E aí eu não consigo inserir a sonda porque eu não tenho uma comunicação da cavidade nasal com o estômago. Então a gente faz um orifício na parede abdominal e a gente vai comunicar esse orifício com o estômago. Então do abdômen do paciente vai sair uma sonda que ela está inserida dentro do estômago ou dentro do jejunum. Jejunum é uma porção do intestino delgado. E aí, se você analisar, o alimento que deve ser inserido por uma gastrostomia são alimentos mais sólidos, mais complexos. Já na jejunostomia, eu não tenho a capacidade de maceração do alimento igual eu tenho no estômago. Então, o alimento inserido na jejunostomia tem que ser um alimento mais elementar, mais simples, mais líquido, mais degradado dos seus nutrientes, para ele simplesmente ser apenas absorvido. Para que vocês entendam essa minha colocação, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a classificação das dietas. Mas antes de falar da classificação, quais são os benefícios de uma nutrição integral? Entenda o seguinte: todo tecido que não é utilizado constantemente, ele entra em cenário de atrofia. Então, quando você insere uma dietoterapia via enteral, significa que você está ofertando a dieta pelo intestino do paciente, pelo trato gastrointestinal. E aí, só o fato do alimento estar inserido dentro do intestino, dentro do trato gastrointestinal, você já vai estar fazendo essas estruturas celulares do TGI, trato gastrointestinal, funcionarem. E aí, entenda o seguinte: quando eu tenho essas estruturas funcionando, eu tenho uma melhor circulação sanguínea e eu tenho uma melhor manutenção da barreira fisiológica intestinal. Se você observar, as túnicas do TGI, elas são meio que lubrificadas. Por quê? Porque o TGI expressa, através das suas células, uma secreção serosa para a superfície das células dentro do TGI, lubrificando-as. E quando elas lubrificam, elas geram uma camada protecional, por exemplo, dentro do estômago. Por que que um paciente tem gastrite? Um paciente geralmente ansioso, ele apresenta sintomatologia de gastrite. É porque essa formação de uma película protecional, ela sofre influência pelo estresse e o indivíduo acaba tendo o agir do suco gástrico sobre essa mucosa, gerando o que nós chamamos de gastrite. Então, quando nós ofertamos alimento ao nosso paciente,
nós estamos preservando essas estruturas, tanto funcional quanto fisiologicamente falando. Diminui a possibilidade de translocação bacteriana. As bactérias, elas podem até mesmo perfurar o TGI. A minha irmã, ela é um exemplo disso. Ela sofreu uma perfuração do duodeno. Por que ela sofreu uma perfuração do duodeno? Ela é pós-bariátrica e ela é muito ansiosa. E a partir do momento em que a ansiedade faz com que ela gere gastrite, eu não tenho essa camada protecional. Aí existe uma bactéria chamada H. pylori, que ela causa erosão na mucosa gástrica. E ali no intestino delgado proximal. E aí, o que aconteceu? Ela gerou uma perfuração da mucosa duodenal. E tudo que ela se alimentava atravessava este orifício. E, junto com esse líquido, o próprio líquido produzido pelo TGI atravessava este orifício, levando consigo bactérias. Então, o que é translocação bactéria? É a migração de um agente bacteriano para um local aonde não é o habitat natural dele. Quando ele migra para este local, ele vai gerar a patologia propriamente dita. Qual é a patologia? De uma bactéria que vive no TGI e ela adentra por este orifício para dentro da cavidade abdominal. É o que nós chamamos de peritonite, infecção do peritônio. Então, quando nós temos o alimento inserido via fisiológica, mas, no entanto, por uma sonda, nós estamos preservando a estrutura e diminuindo a capacidade de translocação bacteriana. Menor incidência de complicações. Imprudência, negligência e imperícia. Esses três pilares, imprudência, negligência e imperícia, ele fundamenta o erro da assistência. Se nós observarmos, se eu agir de forma imprudente, inconsequente, sem pensar, sem ter uma capacidade crítica de análise, se eu não analisar o que eu estou fazendo, eu estou sendo imprudente. Ou se eu agir de forma negligente, eu fiz, sei que eu fiz errado, mas eu dei continuidade. Ou na falta da perícia. O que é perícia? É você ter conhecimento suficiente para executar a técnica conforme o adequado. Logo, se eu não tenho o conhecimento, eu não sou perito a executar aquela ação. Então, o terceiro pilar, imperícia. Esses três pilares culminam com o que nós chamamos erro assistencial. No meu curso técnico de enfermagem que eu fiz em Vitória, isso alguns anos atrás, durante o campo de estágio, foi disponibilizada uma estagiária de ofertar uma dieta numa criança que estava numa unidade semi-intensiva. E simplesmente ela pegou 20 ml de dieta e injetou no acesso venoso. Aquilo foi um caos, porque ela não tinha perícia, agiu com negligência e não tomou as devidas atitudes de prudência. Quando nós estamos ofertando a dieta por sondas, fica mais fácil você evitar possíveis complicações, como, por exemplo, de você infundir algo numa via em que não deve ser infundida. A dieta por sonda previne a atrofia intestinal. Foi o que eu acabei de falar para vocês da prevenção estrutural. Se você oferta o alimento, o trato gastrointestinal vai fazer a sua movimentação, o que nós chamamos de
peristaltismo, fazendo com que haja um movimento dos alimentos e uma atividade sendo exercida pelo trato gastrointestinal, com aproveitamento dos nutrientes. Atenua a resposta inflamatória e melhora a resposta na reabilitação. O TGI tem capacidade de absorver grandes quantidades de nutrientes. Então, é uma via que vai me garantir um bom aproveitamento destes nutrientes ofertados via sondas. Se eu tenho um alimento dentro do trato gastrointestinal, logo eu vou evitar a ação do suco gástrico e do suco pancreático, direto nas túnicas de revestimentos do TGI. Ou seja, se o suco gástrico, que tem um pH ácido, e o suco pancreático, que tem um pH básico, entra em contato com a mucosa gástrica direto, eles vão gerar um processo de queimadura, vamos assim dizer, das túnicas. Por quê? Porque o objetivo seria eles estarem interagindo com o alimento e o alimento acaba que, por minimizar essa ação de exposição. Então, via de fato, quando eu oferto o alimento via sonda nasoenteral ou nasogástrica, eu vou diminuir a resposta inflamatória do meu trato gastrointestinal e melhora a resposta na reabilitação. O objetivo do nosso tratamento vai ser sempre trazer o nosso paciente a uma recuperação. Se eu oferto ao meu paciente uma dieta endovenosa e não utilizo o TGI de forma alguma, o meu processo de reabilitação será mais tardio. Então, se o paciente tem capacidade de receber dieta via sonda, logo ele vai ter uma resposta na sua reabilitação melhor, adequada. Quando ofertar a dieta a um paciente? A literatura diz que quando ele não consegue se alimentar de forma adequada por 3 dias consecutivos. Isso acontece muito em idosos. Eles ficam prostrados, sem força nenhuma para comer. Você passa a sonda, oferta um alimento, logo ele já sente vontade de se alimentar via oral. Aí ele continua a alimentação pela sonda e faz uma complementação via oral. Eu vi isso muito de perto com a minha sogra. Ela estava prostrada em casa, foi ao hospital, realizou uma sondagem nasoentérica, ofertou um alimento. No outro dia ela já estava pedindo comida e, graças a Deus, naquele momento ela se recuperou. As dietas, elas passam por vários tipos de classificação. Por exemplo, existem as industrializadas e as artesanais. No meio hospitalar, geralmente a gente vai visualizar essas daqui, ó. Industrializadas, líquidas, que já vêm em preparações com a quantidade de calorias diárias e específica para certo tipo de patologia. Por exemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, paciente alérgico a algum tipo de nutriente. Existe formulação padrão, que é o que vai manter um padrão adequado ao nosso paciente, em detrimento a uma necessidade metabólica normal. Por exemplo, quantos de miliequivalentes de sódio eu preciso absorver de nutrientes durante 24 horas? 70 miliequivalentes de íon sódio. Quantos de íon potássio? 50 miliequivalentes. Claro que isso a gente vai ver mais à frente, tá? Mas essa dieta vai ter que ter essa quantidade mínima.
de nutrientes é o que nós chamamos de formulação padrão. E existe a formulação especializada, que vai ser específica para uma sintomatologia específica. Vamos pensar uma formulação especializada em um paciente nefropata. Ela não vai poder ter a mesma formulação padrão. Ela precisará ter alguns nutrientes específicos para o tratamento daquele paciente. Elas poderão ser completas, que nós já citamos lá na frente. Essa completa que ela vai garantir um aporte nutricional para todas as necessidades nutricionais do indivíduo em 24 horas, ou apenas suplementar, que vai ofertar ao nosso paciente parte de um tratamento num período de 24 horas. Eu não vou substituir completamente, eu só vou complementar. Existem dietas quanto à presença de elementos específicos. Nós somos conhecedores que alguns pacientes possuem alergia a produtos de laticínios, do leite. E nós temos aqui alguns pacientes, por exemplo, que possuem algumas doenças intestinais. Uma delas é a doença de Crohn. A doença de Crohn é um processo inflamatório das 3 túnicas. Ela gera um processo de estenose do cólon. Então, o cólon, que é o intestino grosso, ele fica atrofiado. E para o alimento passar por dentro dessa atrofia, ele não pode ser um alimento não pode ser umas fezes ressecadas. Por isso, há uma necessidade de dietas enterais ricas em fibras. Então, existem dietas quanto à presença de elementos específicos. E, por último, as modulares. As modulares, por exemplo, se o paciente ele está em quadro de caquexia, desnutridos, eu vou precisar ofertar uma dieta para ele rica em proteínas, rica em carboidratos. Agora, existem alguns pacientes que a gente vai ter que utilizar elementos mais simples. Se nós olharmos aqui, ó, AA isolados. O que é AA? Aminoácidos. O que é aminoácidos? São proteínas degradadas. Por quê? Se você observar um paciente que tem o estômago preservado, nós poderemos colocar nessa dieta proteínas preservadas. No entanto, se o meu paciente teve um câncer de estômago e ocorreu uma retirada total do estômago desse paciente, a minha dieta precisa ser mais elementar, mais simples. Por quê? Porque não sofrerá o processo de degradação que é ocasionado dentro do estômago. Logo, esses nutrientes já precisam ser inseridos na dieta com a capacidade de ser absorvido. Então, se o meu paciente só tem o TGI do intestino para frente, eu não vou poder ofertar ao meu paciente dietas com proteínas, lipídios e carboidratos íntegros. Eu preciso ofertar fragmentado, aminoácidos, açúcares mais quebrados, ácidos graxos, que são lipídios, são produtos mais simplificados. Isso aqui é importante vocês aprenderem de todas que eu falei até agora. Essa é a classificação que eu cobro em prova, porque é importante vocês levarem isso para a vida acadêmica de vocês. Nós temos aqui, ó, dietas enterais poliméricas. Nas dietas enterais poliméricas, os nutrientes estão íntegros. São proteínas inteiras, não quebradas em aminoácidos, são açúcares, são lipídios
de cadeia complexas. Não são aminoácidos, não são ácidos graxos degradados. São nutrientes íntegros. Esses nutrientes íntegros, eles possuem baixa osmolaridade. Esta palavra aqui é uma palavra-chave que eu preciso que vocês entendam ela. Então, as dietas enterais poliméricas possuem baixa osmolaridade. As dietas oligoméricas, eu já possuo, uma hidrólise, uma quebra enzimática. Professor, Oi. o que é baixa osmolaridade? O que é baixa osmolaridade? Isso. Aguenta aí que você vai amarrar isso aqui no final desse slide. Dá só mais um tempinho aí. Oligoméricas. Eu já tenho uma quebra da proteína. A proteína agora não está íntegra. Eu tive uma quebra. E aí, quando eu tenho essa quebra, eu começo a aumentar a minha osmolaridade. E quando eu tenho as dietas elementares, como por exemplo eu falei para vocês dos aminoácidos, essa dieta ela é hiperosmolar. Osmolaridade, se nós analisarmos, a nossa corrente sanguínea ela tem uma osmolaridade. O que é osmolaridade? É como se você olhasse para um líquido, ele é mais líquido do que um outro que é um pouco mais condensado. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A água é líquida e um sorvete, quando derrete, ele é mais espesso. Isso seria diferenças de osmolaridade. Quando você tem um paciente que ele está perdendo plasma sanguíneo, o seu sangue ele fica mais grosso. Nós falamos que o sangue está mais osmolar, mais concentrado. Quando a gente fala das dietas, e nós colocamos que ela está com baixa, que ela está mais alta, ou que ela está hiperosmolar, isso é comparando essa osmolaridade com a osmolaridade sanguínea. A nossa osmolaridade sanguínea, segundo a literatura, ela vai de 285 a 295 milimoles. Isso é importante vocês saberem. Por quê? Porque se nós observarmos a classificação de osmolaridade da dieta, nós temos a dieta que é pouco osmolar, hipotônica. Nós temos a que está mais ou menos aqui caracterizada como isotônica. E nós temos aqui, quanto mais osmolar em comparação ao sangue, ela vai gerar uma repercussão desagradável no nosso paciente. Se você observar, vamos pensar aqui que você passou uma sonda no seu paciente e você está ofertando uma dieta elementar. Qual é a osmolaridade da dieta elementar? Hiperosmolar. Essa dieta hiperosmolar, ela está dentro do trato gastrointestinal. Por ela ser muito osmolar, o que ela vai fazer? Ela vai puxar o plasma sanguíneo para dentro do TGI. E aí, ela vai causar duas situações. Ela vai desidratar o meu paciente, ela vai trazer o plasma sanguíneo para dentro do TGI e ela vai fazer com que o meu paciente apresente diarreia. Para quem já trabalha na área, observa que, eventualmente, um paciente que, quando tem uma sondagem nasoentérica e aquele gotejamento do equipo da dieta não é controlado adequadamente, o meu paciente ele apresenta diarreia. Por que ele apresenta diarreia? Por causa da osmolaridade da dieta, da osmolaridade em relação ao sangue. Então, a dieta tem a capacidade
de fazer com que o meio líquido sanguíneo migre para um meio onde está mais hiperosmolar, onde ele está mais concentrado. E aí o meu paciente apresenta diarreia. Então, aprender sobre osmolaridade é muito importante, porque você precisa ter este conceito na sua mente. Se vocês puderem buscarem conhecimento através de artigo sobre a regulação osmolar sanguínea, vocês vão ter um ganho muito importante na vida acadêmica de vocês. Como que se faz essa regulação da osmolaridade sanguínea? Através de hormônio antidiurético, ou seja, o ADH, ele vai reter líquido tentando aumentar a osmolaridade, ou ele vai fazer com que haja uma eliminação do organismo através da diurese para fazer com que haja uma concentração da osmolaridade. Então, nós temos o ADH e o natriurético. É importante que vocês, quando puderem, realizem alguma pesquisa, até uma sugestão, tá? Um grupo de vocês aí, ó, poderia elencar um artigo que fale sobre o controle de osmolaridade sanguínea. Seria muito enriquecedor para a vida de vocês. Então, como selecionar a dieta específica? Claro que nós vamos observar a capacidade digestiva. O que é isso? O meu paciente ele precisa de uma dieta porque ele não tem estômago. Ele perdeu o estômago e perdeu metade do intestino delgado. Então, nós vamos analisar, ao ofertar a dieta, a capacidade digestiva e absortiva do TGI. E, é claro, também como que nós vamos ofertar a dieta? Tendo conhecimento da fonte e forma do substrato nutricional. O que o meu paciente está precisando? Eu digo o seguinte, pensando em um paciente pediátrico, muitas das vezes eles chegam em nossas mãos com quadros de diarreia e desidratação severa. E aí a gente oferta para ele uma dieta parenteral no vaso sanguíneo, mas a gente calcula um monte de nutrientes para estar ofertando para este paciente. Diferente do que nós estamos pontuando aqui hoje, a nutrição interal. Nós precisamos saber quais são os alimentos que vão gerar uma melhora do quadro do nosso paciente, o que o nosso paciente pode utilizar na dieta, se ela é muito hipercalórica ou com baixas calorias. Isso tudo a gente precisa estar atento. E é claro que também aos elementos impeditivos. Não dar açúcar a um paciente diabético, não dar sal a um paciente hipertenso, entre outros. Vamos pular esse plano dietoterápico. Vamos pular, não. Então, olha só. A avaliação da alimentação via oral, que o meu paciente está conseguindo se alimentar 70% ainda em relação a uma necessidade metabólica diária. Nós partimos do princípio que o indivíduo deve se alimentar com 2.000 calorias diárias. Então, ele está tendo a capacidade de ter oferta via oral? Sim. Está comendo até 70%? Ok, vou manter o meu padrão. Ele está consciente? Se sim, eu vou manter a dieta geral. Se não, se ele está um pouco inconsciente, eu não vou manter minha dieta geral, eu vou ofertar para ele uma dieta que ele não precisa fazer tanto esforço para se alimentar. Mas lembre o seguinte, nós estamos falando de um padrão de consciência em que ele não esteja inconsciente. Porque se ele não estiver inconsciente, eu não posso estar ofertando para ele dietas líquidas. Porque ele pode, em vez de deglutir, aspirar essa dieta
E aí gera o que nós chamamos de pneumonia química de Mendel. Se o meu paciente não possui a capacidade de ingestão de 70% das necessidades nutricionais, dieta enteral através de sonda. Dieta enteral apresenta algum distúrbio metabólico? Sim. Se ele apresenta, eu vou ofertar uma dieta especializada. Consegue ingerir e absorver nutrientes intactos? Sim. Então, eu vou ofertar para ele a dieta polimérica. Se ele não consegue ingerir e absorver, a dieta hidrolisada, que é o quê? As poliméricas, eu tenho uma proteína íntegra, eu tenho um lipídio íntegro, aqui eu já tenho quebra. Essa daqui, ela é mais osmolar do que essa. Se ele não apresenta nenhum distúrbio metabólico, eu vou ofertar para ele uma dieta comum, com todos os nutrientes necessários. E aí, a mesma coisa. Se ele consegue ingerir ou absorver nutrientes intactos, polimérica, se não, hidrolisada, que é onde eu já tenho uma quebra para facilitar o processo de absorção. Aqui eu já não tenho mais uma proteína inteira, eu tenho ela fragmentada já dentro da dieta. Quando nós falamos da dieta enteral, nós precisamos entender que ela não é fisiológica. Ou seja, você vai ter que inserir essa dieta por meios diferentes do que aquele que um ser humano se alimenta durante o dia. Ou seja, ele não vai mastigar, ele não vai deglutir, vai ser tudo inserido através de tubulações. Logo, o meu paciente ele vai apresentar várias intercorrências, entre elas as gastrointestinais. Um exemplo da gastrointestinal nós poderemos colocar aqui, ó, diarreia. Está diretamente ligado com a velocidade e a quantidade de alimento ofertado no período de tempo. O meu paciente pode ter distensão abdominal. São várias as complicações gastrointestinais. Ele pode ter complicações metabólicas, no caso de desidratação, alterações de funções hepáticas, tudo em detrimento também ao que está sendo inserido na dieta. Mecânicas, complicações mecânicas. Vocês vão visualizar lá na técnica que o Thiago passará para vocês, e se vocês permitirem uma pessoa passar a sonda na outra, vocês vão visualizar que, em certo momento, você força um pouquinho a sonda para deslizar na mucosa nasal, e aí pode gerar erosão e até necrose. A sonda, durante um período de tempo muito prolongado na sua utilização, ela pode até abrir fístula com a traqueia. E se o meu paciente é, por exemplo, um paciente que tem complicações hepáticas, onde há uma compressão do parênquima hepático, comprimindo o sistema portal. O que é sistema portal? É o retorno venoso via veia porta. O parênquima hepático comprime o sistema portal e o meu paciente pode ter varizes esofágicas. E aí, quando você tenta passar essa sonda, você pode romper uma varizes dessa e o meu paciente vir até ter um choque hipovolêmico. Outras complicações são infecciosas. Pensa você realizando o manejo da inserção dessa dieta com uma mão não devidamente desinfectada. Ou você preparando até mesmo a sua fórmula domiciliar. E você acabou de sair do banheiro,
foi fazer a formulação da dieta e não lavou as mãos. Você pode estar gerando um fator complicador chamado infecção. Complicações respiratórias. Vocês visualizarão que toda vez que for ofertar a dieta a um paciente, você precisa colocar o paciente numa posição semi-Fowler. Para evitar, você nunca pode dar ou inserir a dieta com o paciente deitado em decúbito dorsal, em 0 grau. Porque essa dieta pode gerar um refluxo e o paciente broncoaspirar. Essa complicação respiratória, através da aspiração pulmonar, nós chamamos de síndrome de Mendelssohn, uma pneumonia química, o alimento dentro dos pulmões. O pulmão, nós tratamos ele como órgão estéril. Logo, se você broncoaspira um alimento, significa que esse alimento está retornando do estômago. E o estômago ele é basicamente um órgão colonizado por bactérias. Aí nós teremos a geração de uma pneumonia química. Complicações psicológicas, ninguém fica muito bem quando olha para si e está vendo que precisa, naquele momento, está tendo um suprimento alimentar através de uma mangueirinha. Então, isso gera um desconforto, uma ansiedade. Você não consegue mais olhar para um pé de alface, porque é tudo cor de leite com biscoito, geralmente, essas dietas. Então, é onde a gente pontua a monotonia alimentar. O que você vai comer hoje? É um líquidozinho marrom. Você não vai ver a cor da beterraba, aquela salada de alface com tomate. E isso abre o apetite. Então, é muito normal pacientes que utilizam sondas evoluírem para quadros depressivos. Aqui nós temos um sistema digestório, começa desde a abertura da boca aqui, o alimento ele já começa a sofrer degradação pelas nossas salivas, onde nós temos a degradação principalmente através da amilase, que vai degradar os aminoácidos, vai degradar os açúcares, e aqui, ó, já passa pelo esôfago, sofrendo um processo de maceração, o alimento está sendo espremido aqui para baixo, já quebrando algumas moléculas. No estômago é onde verdadeiramente o alimento ele começa a sofrer um processo de maceração, que se iniciou com o mastigar do alimento através dos dentes, e aqui nós temos a inserção do suco gástrico, que vai degradar mais os nutrientes para ser absorvido aqui, ó, no intestino delgado. Vai ser absorvido completamente o alimento no intestino delgado. Quando ele chega aqui no intestino grosso, ele chega completamente líquido e aqui vai ser absorvido o líquido para dentro dos vasos sanguíneos. Cada vez que o alimento migra aqui, ó, o alimento ele começa a chegar aqui no intestino delgado, grosso. No intestino grosso, no colo ascendente, líquido. Cada vez que ele migra nessa sequência aqui, ó, nesse sentido, ele vai ficando menos líquido, porque o intestino grosso ele vai absorvendo o líquido, vai absorvendo, as fezes aqui ainda são meio que pastosas, mais concentradas, e aqui já tem a característica de fezes não tão líquidas, mas na consistência média. Alguns pacientes têm algum processo que chama de geração de fecaloma, porque é uma absorção muito intensa do líquido. Principalmente aqueles pacientes que ingerem pouca água durante o dia. Então, se você apresenta um cenário de ressecamento, isso pode melhorar se você alterar a sua dieta. Fibras, derivados do leite e muito ingestão de líquido.
Então, nós temos 4 tipos de sondagem. Falaremos sobre elas agora. Nasogástrica, nasoentérica, gastrostomia e jejunostomia. Quando pontuamos a nasogástrica, ela não tem apenas o objetivo de nutrir. Ela proporciona nutrição num processo que a gente chama gavagem. Onde nós vamos gerar um processo de gavagem? Geralmente nas unidades intensivas pediátricas, onde o neném ele vai estar com sondagem nasogástrica. Nós vamos colocar o leitinho dentro da seringa de 20 ml e nós vamos levantar essa seringa mais ou menos a uns 20 centímetros acima da nossa criança. E aí ela vai drenar para dentro do TGI por gavagem. Ela vai sair de um nível mais alto adentrando para um nível mais baixo. Ou seja, essa seringa estará 20 centímetros acima da altura do estômago da criança. Nós poderemos administrar medicação oral, onde o meu paciente ele não consegue deglutir medicação. Lembrem-se que existem algumas medicações que elas são absorvidas via sublingual. Não vai adiantar você fazer via oral. E obter amostras de secreções para testes ou diagnósticos. Vocês podem estar pensando assim, impossível. Pensa naquela criança que ela não consegue escarrar. Ela não consegue escarrar para colher amostras de secreção para o teste de Bach. É um teste onde nós vamos verificar se existe o agente causador da tuberculose. E aí, o que acontece? Geralmente, essas crianças não conseguem escarrar, mas ela deglute secreção. Então, mesmo a criança não precisando passar na sonda nasogástrica para se alimentar, às vezes nós realizamos a sondagem para fazer um aspirado gástrico. O que é um aspirado gástrico? Nós vamos aspirar o estômago dessa criança com o objetivo de mandar para análise a secreção que era pulmonar para fazer o teste. Então, é o que nós chamamos de lavado gástrico. Outro objetivo da sondagem nasal. Professor, Oi. Quando a pessoa ingere algum líquido tipo cloro, eles aspiram também? Então, esse próximo slide aqui, ó, fala da remoção de substâncias venenosas. É o processo que nós chamamos de lavagem. Como que funciona o processo de lavagem? Geralmente, essas sondas, elas são calibrosas, porque vamos pensar num paciente que tomou aí algumas medicações tentando suicídio. Só que o cara ele não quer morrer de barriga vazia. Então ele vai lá, janta e mete um monte de remédio para dentro. E aí, o que você precisa fazer? Remover. Você vai remover essas substâncias ingeridas. Aí você passa uma sonda bem calibrosa, conecta um soro fisiológico na ponta dessa sonda e você joga para dentro do estômago do paciente 500 ml de soro. Ou seja, para você jogar 500 ml de soro, você vai levantar o seu braço lá no alto e vai apertar o soro para ele adentrar para dentro do estômago. Depois que o soro entrou para dentro do estômago, e o Thiago vai mostrar isso para vocês amanhã, você agora vai encontrar na sua mão um frasco vazio. O que você vai fazer com esse frasco vazio? Agora você vai trazer para baixo do estômago meio metro. E aí aquele líquido que entrou, agora vai ser drenado, porque você está com a ponta do soro lá embaixo. E, geralmente, esse soro vai vir bem azulzinho,
por causa da medicação que o indivíduo tomou. E algumas das vezes vem um pedaço de alface, um pedaço de feijão. Por isso que precisa ser uma sonda grossa. Quando a sonda obstrui por causa deste alimento, você desconecta o soro, isso aproxima um lixo, conecta uma seringa e aspira com a seringa. Você vai aspirando. Cada vez que você faz isso, você vai limpando o estômago do paciente. Quantas vezes eu preciso fazer o processo de lavagem? Quantas vezes necessária for para o líquido sair cristalino lá de dentro. Às vezes a gente lava com 20 soros. E o interessante é que depois que você lavou, você vai fazer uma mistura com carvão ativado. É um pó preto. Você vai tentar diluir este pó e você vai fazer com que este pó seja inserido dentro do trato gastrointestinal do paciente. E aí, depois que você inseriu, você tapa a sonda. Porque esse carvão ativado vai percorrer o TGI. Quando ele percorre o TGI, o que acontece? O carvão ativado inativa o princípio ativo das substâncias venenosas, num processo que nós chamamos de adsorção. Ou seja, ele absorve o princípio ativo, impedindo que o organismo absorva este princípio ativo para dentro da corrente sanguínea. Agora, respondendo a sua pergunta, o paciente tomou cloro. Eu posso fazer a sondagem nasogástrica para remover o cloro? Ou o meu paciente deglutiu ácido sulfúrico? Entenda o seguinte, cada tipo de substância tóxica que o meu paciente ingere, nós precisamos abrir um chamado com a Toxem. Toxem é como se fosse uma plataforma que você liga para orientar o que o seu paciente utilizou para eles orientarem uma conduta. Por exemplo, ácido sulfúrico. Nós não podemos induzir o vômito deste paciente, porque o ácido sulfúrico ele já entrou queimando. Se você induz o vômito, ele sai queimando. Então, você precisa ter muito cuidado ao inserir essa sonda, porque o ácido sulfúrico entrou queimando estruturas. E ao introduzir a sonda, você pode romper vasos sanguíneos de tecidos queimados. Então, existe todo um avaliar de um processo, se é orientado ou não, e quem te norteia, geralmente, é a Toxem. Eu vejo muito a sondagem ser realizada para a gente aspirar medicações como Dormonide, como Valium, diazepam, que as pessoas tomam para tentar se matar. Aquele veneno de rato, geralmente a gente também faz a sondagem para fazer o processo de lavagem. Um outro objetivo muito importante, e agora eu peço para que vocês abram aspas no conhecimento de vocês aí. Avaliar a distensão abdominal através da drenagem do conteúdo gástrico. E descompressão. Entenda o seguinte, quando a gente pontua descompressão, todo paciente politraumatizado, gravem isso, hein? Todo paciente politraumatizado, ele poderá respirar de forma paradoxal, em detrimento da dor. O que é uma forma paradoxal? É uma forma diferente do fisiológico, do normal. Então, quando o paciente respira com dor, possivelmente ele vai deglutir ar. Então, toda respiração, uma deglutição. Toda respiração, uma deglutição. Daqui a pouco, você vai observar que ele está com o abdômen hiperestendido.
Quando você faz um processo de percussão, você vai ver que o abdômen dele está hipertimpânico na região do estômago. Isso não é interessante. Por quê? Ou muito interessante. Se meu paciente ele é um politraumatizado, ele pode estar tendo perda de sangue oculto para dentro da cavidade abdominal, para dentro da cavidade torácica, para dentro da musculatura. E isso tudo vai fazer com que tenha menos sangue circulante nos vasos sanguíneos. Então, eu consigo deduzir que se tem menos sangue circulante nos vasos sanguíneos, logo a minha pré-carga estará diminuída. O que é uma pré-carga? É todo o sangue que chega no meu coração, via veia cava. Se você analisar por onde a veia cava passa, principalmente a veia cava inferior, ela passa por dentro da cavidade abdominal. Se você tem um estômago hiperinsuflado, você está aumentando a PIA, pressão intraabdominal. E isso pode comprimir a minha veia cava inferior. Aí você pensa numa veia cava que já está trazendo pouco sangue. E agora tem um fator complicador da compressão exercida pela elevação da pressão intraabdominal. Então, é via de regra, todo politraumatizado, você fazer uma sondagem nasogástrica. Para quê? Para descomprimir o estômago do paciente. Se você descomprime, logo você melhora o retorno venoso, fazendo com que o meu paciente tenha melhora da pressão arterial. Então, isso é geralmente uma discursiva de prova. Me explique por que todo politraumatizado necessita de uma sondagem nasogástrica. Ele necessita para gerar um processo de descompressão gástrica. Porque a não descompressão gerará influência no meu débito cardíaco por comprometimento da pré-carga. Um ponto importante é que quando o meu paciente tem traumatismos acima da clavícula, nós não devemos sondagem nasogástrica, ou seja, eu não vou inserir a minha sonda pelo nariz. Eu vou fazer o processo de sondagem gástrica via boca. Então, a sonda chamará sonda orogástrica. Por que eu faço pela boca? Porque se meu paciente teve trauma da clavícula para cima, eu posso suspeitar de um trauma onde houve um rompimento da estrutura óssea que nós chamamos placa crívora. A placa crívora, se você analisar o seu crânio, é a estrutura de base do crânio, onde o seu cérebro fica apoiado em cima, formada pelos ossos etimoide e esfenoide, onde o etimoide há uma projeção, se não me engano, gerando a célula túrgica, onde nós temos em cima da célula túrgica a nossa hipófise. Ou seja, a placa crívora é a placa base craniana. Se você tem traumatismo ali, num processo de sondagem nasogástrica, você pode trazer na ponta da sonda massa encefálica. Por isso que um paciente com trauma acima da clavícula, nós não sondaremos pelo nariz, e sim pela cavidade oral. Nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês um exemplo. Das sondas. Geralmente eu dou essa aula no laboratório. Aí eu passo a sonda na mão de vocês, né? Então, a sonda nasogástrica,
nós vamos inserir lá no estômago do nosso paciente, é essa que vocês estão vendo aí. Essa mangueirinha aqui, ó. Essa mangueirinha, ela é mais rígida do que a sonda nasoentérica. A sonda nasoentérica, ela é uma sonda mais maleável, mais flexível, ou seja, muito mais difícil de nós introduzirmos no nosso paciente. Por isso, existe um fio guia, ou seja, essa estrutura azul que vocês estão vendo aqui é um cabo de aço que está dentro dessa estrutura emborrachada, porque ela é muito molinha. Nós não conseguiríamos introduzir esta sonda sem este fio guia. Esta daqui já não tem fio guia, porque ela é mais rígida. Então, nós estamos vendo aqui a diferença dessas duas sondas. Essa daqui que é utilizada num processo de lavagem gástrica. Eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas o Thiago ele vai mostrar para vocês amanhã como fazer uma lavagem gástrica. Amanhã não, né? Dia 1º. Mas beleza. Então, a sonda de Levine é aquela que nós observamos que ela é mais rígida. Existem várias numerações. Quanto mais calibrosa, maior o número. Nós temos a sonda número 8, que é utilizada em recém-nascidos. Então, para recém-nascido, a gente vai utilizar número 8, que ela é bem fininha. Para pacientes que utilizam algum tipo de drogas para se intoxicar, a gente vai utilizar, por exemplo, aqui a 22. Aqui está mulheres de 14 a 16 e homem de 16 a 18, mas não é para casos de intoxicação, não, tá? Caso de intoxicação medicamentosa, nós vamos utilizar lúmens mais grossos. Essas sondas, geralmente, elas não demoram muito tempo no paciente, não. Geralmente, a sonda que passa mais tempo no nosso paciente é a sonda nasoentérica. Aqui nós temos um tipo de sonda que eu nunca vi usar, mas ela existe. Nesse caso, nós estamos comprimindo aqui, ó, varizes esofagianas. Então, essa sonda ela tem vários, como é que se diz? Vários lúmens. Por exemplo, para insuflar esse cuff, o outro com fio guia, o outro que dá acesso ao estômago. Então, nós estamos vendo aqui uma sonda que ela tem duas finalidades. Quais são as finalidades? Inserir alimento e compressão de varizes esofagianas. Vocês quase nunca vão ver esse tipo de sonda. Eu já vi uma vez só.
Então, quando nós falamos em realizar sondagem nasogástrica do nosso paciente, tudo começa pela seguinte situação. Amanhã, dia 1º, na prática, vocês vão começar tudo lavando as mãos. Na prova teórica, na prova prática, é a mesma coisa. Para lavar as mãos, você vai orientar o seu paciente o procedimento que será realizado e a necessidade. Você vai organizar todo o seu material, posicionar o paciente na posição Fowler ou sentado e observar as narinas do paciente. Neste momento, você vai perguntar ao paciente se ele tem desvio de septo. Por quê? Se o paciente tem desvio de septo e ele respira com uma narina sempre obstruída, você vai escolher a outra para passar a sonda. Porque senão você vai gerar lesão no seu paciente. Há uma necessidade de uma toalha para cobrir o tórax do paciente, vai ser seu ponto de apoio. Você precisa cortar esparadrapos, porque vocês vão visualizar nos próximos slides como se faz a mensuração da sonda. Claro que você estará com luvas, porque pode ser que você introduza a sonda, você precisa retroceder a sonda para introduzir de novo, cheio de secreção. Então, não se faz nenhum procedimento no paciente sem estar adequadamente equipado com seus equipamentos de proteção individual. E nós vamos calcular a sonda. O cálculo da sonda se faz da seguinte forma. Ó. Você vai pegar a ponta da sonda no ápice do nariz até o lóbulo da orelha. Aqui você vai fazer a demarcação com a caneta. Com a caneta esferográfica. Você vai dar uma marcaçãozinha aqui. Agora você vai pegar do lóbulo da orelha até o processo xifoide. E você acrescentará 10 centímetros abaixo do processo xifoide. Esse 10 centímetros é mais ou menos, a mão de vocês, meninas, 4 dedos abertos. Abertos sem ser tão abertos. Somente abertos. Então, você mensurou ponta do nariz ao lobo da orelha ao processo xifoide, mais 4 centímetros. Você estará introduzindo essa sonda no estômago do seu paciente. Ah, professor, eu não posso fazer o contrário? Pegar do lóbulo da orelha à ponta do nariz, a ponta do nariz até o processo xifoide acrescentar 10 centímetros? Não. Por quê? Este ponto aqui, ó, você hiperestendendo o pescoço ou encostando o queixo no seu tórax, ele mantém neutro. Agora pensa que se você encostar o seu queixo no tórax, o espaço da ponta do nariz ao processo xifoide ficou encurtado. E se você jogar a cabeça para trás, a ponta do nariz ao processo xifoide ficou aumentado. Então, por isso que nós não mensuramos dessa forma. Nós mensuramos da ponta do nariz ao lóbulo da orelha, que não vai ter influência nenhuma se ele encostar o queixo no tórax ou jogar a cabeça para trás, esse espaço aqui sempre vai ser o mesmo. E do lóbulo da orelha ao processo xifoide também não alterará, como se fosse um ponto neutro. Acrescentou 10 centímetros, é a demarcação adequada para introduzirmos essa sonda dentro do estômago. Então, após fazer essa demarcação, o que nós vamos fazer? Colocar um esparadrapo. Aqui, ó, 10 centímetros abaixo do processo xifoide. Coloquei um esparadrapo. Para que serve esse esparadrapo? Para quando eu introduzir a sonda no nariz do paciente, o esparadrapo ficar aqui, ó, demarcando o local adequado. Após eu colocar o esparadrapo no meu paciente, ou na sonda, eu vou pedir para que o paciente, vou lubrificar a sonda e vou pedir ao paciente que degluta e respire pela boca e mantenha-se calmo.
você tem que demonstrar muita destreza no que você está fazendo. Eu lembro uma certa vez que tinha uma criancinha internada, e essa criança estava internada porque ele tinha acabado de nascer, né? Então ele teve que ficar internado mesmo. Só que ele estava assim, tinha deglutido muita secreção no processo de parto. E ele estava muito nauseado e não queria mamar. E o que a gente faz? Passa uma sondinha e aspira a secreção de dentro do estômago. Interessante que nesse dia tinha um veterinário que estava com seu filho internado. E quando eu entrei para fazer o processo, ele também entrou na sala, ficou olhando, né, conversando, até um amigo, ele ficou conversando comigo. Eu falei assim, ó, hoje vai ser a primeira vez que eu sondo essa criança, que eu sondo uma criança para aspirar. Só que eu consegui fazer a técnica de uma forma precisa, assim, muito bem feita, graças a Deus. Né? E ele não acreditou que tinha sido a primeira vez. Por quê? Porque durante toda a execução do processo, você precisa manter-se calmo. Mesmo que você nunca tenha feito, só o fato de você manter-se centrado e calmo, isso gerará muita segurança para quem está ao redor, para o paciente. Claro que o meu paciente naquele cenário era uma criança que não sabia nem o que estava acontecendo. Mas o seu paciente adulto, ele vai conseguir captar o seu nervosismo. Por isso que você precisa manter-se sempre calmo. Fletir a cabeça do paciente para frente e introduzir a sonda. Perdão. Primeiro ponto. Vou hiperestender, vou colocar a cabeça do paciente para trás. E eu vou, com essa posição, conseguir observar melhor a narina do paciente. E aí, com a cabeça hiperestendida para trás, eu vou inserir a sonda até aquela primeira marcação que eu pedi para vocês fazerem, a caneta. Aqui, ó. Então, quando eu introduzo a ponta da sonda pelo nariz do paciente até a demarcação, ela já é suficiente para ficar localizada assim, ó, em cima da epiglote. Então, neste momento, eu vou jogar a cabeça do paciente para trás para ficar de melhor visualização para mim e vou introduzir a primeira marca da minha sonda sabendo que ela chegará em cima da epiglote. Agora, eu preciso fazer o quê? Jogar a cabeça do paciente para frente. Porque se ela permanecer lá para trás e eu introduzir a sonda, eu vou automaticamente entrar na traqueia. Não é o meu objetivo. Então, se eu flexiono a cabeça do paciente para frente, eu vou expor o esôfago. E aí, quando eu exponho o esôfago, fica mais fácil de eu introduzir a sonda. E neste momento, eu peço para que o meu paciente gere o processo de deglutição. Então, eu peço para o paciente engolir. Quando ele engole, a sonda vai via esôfago, aí ele vai deglutindo e você vai introduzindo. O objetivo dessa sonda é chegar no estômago. E aí, chegou no estômago. Como eu vou saber que está no estômago? Eu preciso fazer esses 3 testes. Quais são os testes? Eu vou pegar uma seringa de 20, vou encher ela de ar, vou conectar ela na sonda, vou pegar o estetoscópio, vou colocar na minha região epigástrica. E aí, quando eu jogo o gás lá para dentro da seringa, eu vou escutar tipo uma cascata, fazendo assim, glu, 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 glu. Ou seja, eu estou jogando ar para dentro do estômago. Este é o meu primeiro teste. Eu ausculto o ar na região epigástrica, ao mesmo tempo que eu estou introduzindo este ar com a seringa. O segundo teste, eu vou aspirar. E, de repente, pode vir suco gástrico. Então, esse segundo teste, eu vou aspirar o conteúdo gástrico. E o terceiro teste, eu vou pegar a ponta da sonda e vou colocar num copo d'água. Por que colocar num copo d'água?
Se tiver no estômago, não vai acontecer nada. Mas se tiver na traqueia, o processo respiratório fará borbulhar, sair bolhas de ar na ponta da sonda. Por que o primeiro teste aqui eu vou injetar ar? Porque se eu estiver jogando ar dentro da traqueia, não vai ter problema nenhum. Então, eu vou auscultar o ar na região epigástrica. Se eu não auscultar o ar, pode ser que ela esteja na traqueia. Então, toda vez que eu inserir uma sonda no paciente, eu preciso fazer esses 3 testes. Toda vez que eu for administrar a dieta do paciente, eu preciso fazer esses testes. Estando a sonda no estômago, esperar alguns minutos para que a respiração se normalize e os espasmos acabem. Vou fixar a sonda. Eu queria estar presente aí com vocês para ensinar um método de fixação. Mas fixação, cada um fixa de um jeito peculiar. Após o processo, eu tiro as luvas, providencio a limpeza do material, lavo as mãos, anoto os cuidados prestados. O que é isso? Evolução. A enfermagem tem um codinome de preguiça, não por não fazer os processos, mas sim por não evoluir o que foi feito. Geralmente a gente trabalha muito e acaba aqui evoluindo pouco, o que gera uma conotação de que não fez nada, né? Por isso que é importante a gente treinar a questão da evolução dos procedimentos executados. A lavagem gástrica, eu já pontuei para vocês, vai lavar o quanto for necessário para que o líquido saia lá de dentro cristalino. Contraindicação da lavagem gástrica, produtos corrosivos. Você pode favorecer complicações no seu paciente se você exercer o processo de lavagem gástrica. Aqui nós temos 2 métodos de fixação. Como eu já falei, você vai aprimorar uma técnica que você acha mais adequada. E essas sondas que eu pontuei para vocês, sondas de Levine, também pode ser utilizado por outra via. Geralmente, essa sonda é utilizada para aqueles pacientes que possuem fecalomas, ou seja, você precisa inserir essa sonda via retal para tentar diluir o fecaloma. E você vai enfiar via retal, vai jogar soluções com o objetivo de diluir o fecaloma e gerar desobstrução. Observem que para passar a sonda via nasogástrica, lá pelo nariz, o meu paciente precisa estar em posicionamento de Fowler, ou sentado. Se você for passar a sonda via retal, o posicionamento é SIMS. É o paciente deitado de barriga para baixo com a perninha dobrada. Não confundam, tá? Cai na prova. Sondagem nasoentérica. Como eu pontuei para vocês, a sonda nasoentérica é mais flexível, muito mais maleável. Então, eu preciso de um fio guia e de um peso na ponta. Se você puder observar no laboratório, na quinta-feira, aqui dentro tem várias esferas de um metal radiopaco, precisa aparecer no raio-x. E essas bolinhas que estão aqui é de um metal chamado tungstênio. Nada importante para vocês, é um metal que aparece em raio-x. Pesado. Por que pesado? Você não vai conseguir inserir essa sonda direto no intestino. Você vai inserir essa sonda no estômago. Logo, você precisará fazer os mesmos testes da outra sonda. Introduziu a sonda no estômago, você vai retirar o fio guia. E aquele peso na ponta daquela sonda
através dos movimentos peristálticos, ele será migrado. A ponta da sonda vai migrando para o intestino delgado até chegar ao posicionamento adequado que nós queremos colocar a sonda. Então, ela é um fine calibre, possui uma ogiva distal para gerar peso, que através dos movimentos peristálticos, ele atravessa o esfíncter piloro e ele permite a administração de dietas. Essa dieta aqui, ela não pode ser polimérica, os nutrientes não podem estar íntegros, então são dietas geralmente hidrolisados e elementares. O que é isso? São dietas com osmolaridade elevada. Quando nós pensamos nesse tipo de sondagem, nós pensamos em que o nosso TGI precisa estar com a sua capacidade de absorção funcionante. Ou seja, para absorver os nutrientes, nós estamos introduzindo via dieta. Aí nós temos a sonda nasogástrica intestinal do Bosch, ou sonda nasentérica, o que você achar melhor falar. Materiais são similares para as duas sondas, ó. EPI para fazer a ausculta, juntamente com essa seringa que você vai conectar na sonda. Essa cuba aqui, ela é opcional, eu sempre gosto de usar porque se o paciente for fazer ânsia de vômito, você está com ela ao seu lado. Gases para limpar as narinas, micropore para fixar, um copo de água para fazer o terceiro teste. Está faltando aqui a xilocaína. Então, mesmos passos a passos da sonda nasogástrica. O que vai mudar aqui é que eu vou fazer o mesmo método de mensuração. O método de mensuração da sondagem nasogástrica foi qual? Ponta do nariz, lobo da orelha, processo tifoide, mais 10 centímetros eu chego no estômago. E a nasoentérica? Ponta do nariz a lobo da orelha ao processo tifoide, mais 25 centímetros. Já é o posicionamento adequado que eu preciso para chegar na primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Intestino delgado, composto por duodeno, jejuno e íleo. Então, a colocação da minha sonda será até a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Existem algumas indicações, muitas raras, que a gente coloca ela localizada no jejúno. A literatura traz que nós vamos introduzir a sonda até o estômago e vamos fixar ela no nariz. E aí, através dos movimentos peristálticos, ela vai puxando a sonda que está pendurada do lado de fora do nariz. Geralmente, via de regra, você introduz os 25 centímetros a mais todo para dentro do estômago. Eu nunca vi essa técnica em que você deixa a sonda pendurada do lado de fora do nariz e o esôfago vai puxando ele para dentro, vai puxando, até chegar ao ponto em que você fixou. Então, recapitulando, ponta do nariz, lobo da orelha, processo tifoide mais 25 centímetros e você demarca com o esparadrapo. Aqui nós também executamos a primeira demarcação com a caneta. A forma de se introduzir é a mesma forma. Você pode, se o paciente estiver consciente, durante o processo de deglutição, que você vai pedir para ele deglutir, você pode dar água para ele deglutir pequenos goles durante o processo de inserção da sonda.
Isso só se o seu paciente estiver consciente. Aquilo que eu tentei explicar para vocês, ó, nos pacientes que você vai deixar a sonda pendurada do lado de fora do nariz, mas fixado, você vai contar com um processo de deglutição espontânea. A sonda caminha espontaneamente a partir do processo que o paciente começa a deglutir e o esôfago puxa a sonda para baixo. Quando o paciente apresenta tosse, você tem que abortar a missão, retrair um pouquinho a sonda, porque ela pode estar indo para a cavidade respiratória, traqueia, né? Deixa eu ver mais o que a gente pode estar pontuando aqui. A sonda deve ser introduzida com um fio guia, tomando-se cuidado de injetar. Por que injetar vaselina dentro da sonda ainda com fio guia? Porque algumas sondas, elas travam na hora de você puxar o fio guia. Aí você vai ter que tirar toda a sonda e introduzir tudo de novo. Então, antes de você inserir a sonda, você pode introduzir um pouco de vaselina, um pouco de dimeticona, mas a via de regra geralmente não utiliza não, tá? Somente depois de confirmado o posicionamento no estômago é que a gente deve retirar o fio guia. Entenda o seguinte, você jogou a sonda toda para dentro do estômago, fez os 3 testes, está dentro do estômago. O que eu faço agora? Retiro o fio guia. Se eu deixar o fio guia para a migração da sonda para dentro do intestino, eu posso não mais conseguir extrair o fio guia. Então, o fio guia precisa ser retirado ainda quando a sonda está no estômago. Nós temos os 3 testes aqui. Aspirar o suco gástrico com seringa de 20. Se eu aspirei suco gástrico, beleza. Mas veio só uma secreção. Você pode estar aspirando uma secreção da traqueia. Então, só um teste não basta. Vou introduzir 20 ml de ar através da sonda e vou auscultar com estetoscópio na minha região epigástrica. Escutei o borbulhar em forma de cascata? É um sinal positivo. E vou mergulhar a sonda em um copo d'água. Então, ou seja, aqui nós temos os 3 testes executados igualmente na outra sonda. Quando é que eu posso ofertar alimento ao meu paciente? Quando a sonda migrou. Lembrem-se que este alimento ele já é hidrolisado, elementar. Ele vai ser inserido na minha sonda nasoentérica lá no intestino. Então, eu não posso passar essa sonda e já inserir uma dieta no paciente. Eu preciso pelo menos esperar 4 horas, que é o tempo em que o organismo demora para fazer o processo de migração. E o correto ainda é que eu preciso constatar essa migração através do raio-x. Via de regra, a gente não visualiza muito na prática o pessoal esperando a sonda migrar, não. Passa a sonda, dentro de 4 horas nem verifica se está constatado e acaba que por inserir a dieta sem tirar um raio-x. Existem algumas manobras que nós realizamos para favorecer o processo de migração da sonda. Alguns pacientes podem deitar em decúbito lateral, estimular a deambulação. Existem algumas drogas, como por exemplo o Motilium, que faz com que aumente a motilidade gástrica. Então existem algumas técnicas que podem favorecer o processo de migração. E o objetivo da sonda é chegar no intestino
delgado aí. Uma vantagem dessas sondas é que alguns pacientes podem ficar com essa sonda até 5 meses. Ou seja, o pH ácido que a gente encontra no meio do estômago, ela não vai alterar a capacidade estrutural dessa sonda. Essa sonda ela não irrita a mucosa digestiva, então existem algumas vantagens. E ela é bem mais fininha do que a outra. O objetivo dela ser mais fininha é que ela não gera o que nós chamamos de, como que se diz, um alargamento dos esfíncteres da cárdia. Se um paciente fica muito tempo sondado com a outra sonda de Levine, ele pode ter a instalação de refluxo contínuo após a utilização da sonda, porque ocorreu um certo alargamento. Essa aqui, ela é fine calibre, então ela permite melhor o fechamento dos esfíncteres da cárdia. Qualquer tipo de sonda, eu não posso inserir logo após a ingesta alimentar de um paciente, porque se ele gera um processo de vômito, ele pode broncoaspirar. Então, eu preciso respeitar aí um tempo de 4 horas de dieta zero. Veja só, essa aula sem estar no momento da prática, ela é muito maçante. Eu vou seguir só até aqui com vocês hoje. Eu vou deixar para falar sobre osteomia numa próxima aula. Lembrando que aqui nós temos a gastrostomia e a jejunostomia. Essas duas situações são para a inserção de alimentos. Quando nós pontuamos as outras duas ostomias, que são a ileostomia e a colostomia, são para eliminações. Então, ileostomia e colostomia, eliminação de fezes. Jejunostomia e gastrostomia, inserção de alimentos. Só que eu vou parar a aula por aqui hoje, porque prosseguir mais aqui vai ser muito árduo. Então, no próximo encontro, a gente entra nessa outra temática.